Maravilha, eu trouxe mais um convidado nosso que é mentorado. É um mentorado que já veio aqui para o Rio de Janeiro, fazer um churrasco comigo na minha casa, foi muito bacana, e que eu tenho liberdade porque a gente já bebeu junto num evento lá em São Paulo, e aí eu vi que ele não vale nada igual a mim, e aí eu tenho liberdade de contar piada, provocar, eu gosto disso. A gente tem mentorados que são mais sérios, mais, colocados no lugar, que eu acabo provocando, arrastando para fora disso para fazer a pessoa se distrair um pouco, se descontrair um pouco, mas com o Dr. Ronaldo eu não tenho isso. É fácil fazer esse cara, participar comigo nas brincadeiras, porque ele é bem descontraído. Eu gosto muito desse jeito leve de ser, e eu acho que isso deve ser uma qualidade muito interessante para quem é pediatra, porque, a gente está acostumado com o médico que é aquele durão, que tem que manter a autoridade e tal, e a gente é pessoa comum, né, e quanto mais a gente estiver conectado no caso dos pediatras, no pai do paciente, eu acho que é mais seguro para a pessoa se sente mais à vontade, e isso é um dom. E eu sei por que que ele faz isso. Ele gosta de cantar, ele gosta de participar com o filho com violão e tudo, ele faz um sucesso enorme com isso, e isso torna tudo mais natural. Eu gosto muito disso, e é com prazer que eu trago o Dr. Ronaldo, direto de Goiânia aqui, para falar com a gente, e quero que você dê a sua carteirada aí, que fale quem você é, se apresente, fique à vontade, para a gente conversar um pouquinho, daqui a pouco eu te coloco numa saia justas. Então, gente, eu sou o Ronaldo, sou médico em Goiânia, fiz faculdade na Universidade Federal de Goiás, depois fiz residência num hospital de referência aqui do estado, que chama Hospital Materno Infantil. Depois eu segui a carreira um pouco de gestor hospitalar, e aí, aquela paixão pelo consultório, ela sempre existiu, porque o consultório é o lugar onde eu consigo fazer a medicina que eu acredito, e onde eu tenho autonomia, né, para fazer aquilo que eu acredito sem interferências externas, né, eu consigo exercer a medicina que eu, sonhei, né. E eu sempre mantive o consultório ali e as outras coisas, os plantões. Então, desde que eu entrei na Balance, eu foquei mais naquilo que é o meu sonho mesmo, que é viver do consultório e, baseado nesse sonho, eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei a me desafiar a ter um posicionamento digital diferente, mesmo que eu não fosse o melhor cantor do mundo ou o melhor comunicador do mundo. E é isso, aí tudo que eu faço no consultório com as mães, que já é uma coisa natural para mim, eu comecei a trazer para as mídias digitais, para que as pessoas conhecessem o meu trabalho mesmo. Bacana. E em que você já está, eu acho que 3 ciclos na Balance, né? Um ciclo é um ano? Não. É, antes era 6 meses, agora é 1 ano. Acho que Ah, tá, você então está já em tô. 2 ciclos de 6 meses e um de 1 ano agora, que você acabou de renovar, Isso, não é? aham, aham, Caramba, isso que mesmo. legal. Terceiro ciclo. Como que você chegou na Balance? Naquela época, 1 ano e pouco atrás, você estava no consultório, estava no hospital, nos 2, como que era? Eu estava no hospital como gestor e trabalhava, fazia alguns plantões, e eu já conhecia o trabalho do Flávio como pediatra, né, eu sou pediatra, e ele apareceu alguns anúncios dele falando da mentoria. Eu já tinha feito um estudo sobre mídias digitais, já tinha feito uma mini mentoria, na verdade, foi uma mentoria de 3 meses. E eu vi que é um universo à parte, né, você tem que estudar, que você tem que se dedicar para isso, e que, eu já tinha caído em alguns erros de contratar uma agência para fazer o meu conteúdo, e isso não estava dando retorno. E eu pensei: "Bem, esse cara tem um sucesso aqui que ele quer compartilhar, então vamos ver qual que é". E aí eu comecei a interagir com o conteúdo da mentoria, e eu acho que aí me ofereceram uma conversa com o Flávio. Eu falei: "Nossa,
Que isso, que honra, vou conversar com o Flávio. E aí você também participou da conversa, se eu não me engano. É. É. Aham. E foi numa sexta-feira, eu estava no consultório, e aí Mas, eu foi acho que no seu caso teve uma coisa interessante, o Flávio foi fazer uma apresentação numa foi faculdade em em Brasília. Goiânia, em Brasília. Aí ele perguntou se eu estaria por lá ou se eu poderia ir, Aham. mas eu não cheguei aí não. Ah, eu pensei que ele tivesse te encontrado na época. Não, Legal. Eh, então, esse trabalho que a gente faz de aproximação é o trabalho que a gente faz com social selling, né. É importante para encontrar pessoas que têm a ver com o nosso negócio, porque, por exemplo, não é todo perfil de médico que a gente atende, então, a gente precisa meio que selecionar isso, né. Então, saber se o cara não trabalha com medicina integrativa, saber se ele não é do high ticket, porque não é isso que a gente vende. A gente não tem muito o perfil do médico que quer o high ticket, que quer vender a qualquer preço e tal, não é isso. É um médico mais raiz, é um médico que está preocupado com a entrega do paciente e tal. Então a gente faz uma seleção disso antes e vê quem é que está engajando no nosso perfil. Aí a gente faz contato com essas pessoas e se elas estão abertas, às vezes o Flávio se empolga ou eu mesmo, e o nosso time está lá, a nossa equipe está lá falando com a pessoa no direct, e eu falo: "Pô, não, espera aí, esse aqui é um cara que tem potencial". Aí a gente atravessa a pessoa que está escrevendo lá e entra em contato mesmo. E provavelmente foi o que aconteceu, o Flávio entrou em contato direto com você, às vezes ele manda um áudio, a foi a isso, né. então a Lili, por exemplo, que é a outra mentorada, ela não acreditou que o Flávio estava falando. Aí ele mandou um vídeo para ela, né. "Oi Lili, tal, tô aqui, nã-nã-nã-nã", ela falou: "Caramba, não acredito que o Flávio me mandou uma mensagem". E pô, Uhum. é, porque é isso que a gente quer, se conectar, se aproximar. E eu acho que é isso que vocês precisam, os médicos, né. Você faz parte disso há muito tempo, você já está gato escaldado com isso, mas, eh, Obrigado pelo gato. e aí eu acho que, os médicos eles precisam entender isso, que precisa descer do pedestal ali e ser pessoa comum, que é isso que aproxima, é isso que conecta, é isso que faz as pessoas se sentirem mais seguras com vocês. E é sensacional. Eu acho que quando você consegue fazer esse tipo de proximidade, mesmo mantendo o seu diploma na parede, mesmo mantendo a sua autoridade ali com o paciente, tudo muda. Agora, então nesse momento que você fez contato, que a gente fez contato com você, o que estava pegando para você? O que era as dores do Ronaldo na época? Eu sei que tem dor ainda hoje, claro, mas o que era na Mas época, eram você lembra? outras. A minha dor era, eu ainda precisava de fazer do meu trabalho como gestor, eu era coordenador da pediatria de um grande hospital, que tinha muitos problemas, mas que eu não via mais um propósito naquilo, e eu queria sair, mas eu não conseguia sair sem ter que dar muitos plantões, e o meu objetivo maior era viver do consultório. Aham, E aí eu entendi, já tinha entendido quando eu conheci a mentoria, que eu tinha que me posicionar, porque eu não ia atender plano de saúde, porque eu não queria, ser mal pago pelo meu trabalho, né. E aí, então, eu tinha essas dores, a dor de sair de um emprego estável e, a dor de saber colocar preço na minha consulta, para que eu também não ficasse trabalhando muito e recebendo pouco. Então, o primeiro grande desafio que eu achei muito chocante, que você falou, foi até você que falou, sempre você que fala do valor, né. Você falou assim: "A sua consulta é muito barata". E aí eu sabia já que ela era muito barata, mas eu não via em mim esse potencial, esse valor que eu você reconhecia. enxergou. Aham. Isso. E aí eu acho que você me falou, ou em alguma sessão a gente falou sobre pesquisar com os clientes, né, o que seriam os pontos positivos, o que seria os pontos de melhoria, e aí uma cliente me falou: "Você tem que aumentar o valor da sua consulta". Eu sou pediatra das 2 filhas, uma tem menos de 1 ano e a outra tem 3 anos, e é o mesmo valor há 3 anos a consulta. E aí ela falou: "Não, não faz sentido". Ela é empreendedora também, então isso aí você me disse, o principal indicativo de que é a hora de aumentar é alguém querendo pagar. Então, É, aumenta e depois se você
Você até me sugeriu assim: "Aumenta primeiro para os novos e depois você vai aumentando para as pessoas avisando os pacientes antigos". E Sim. aí logo eu fiz isso, e aí já melhorou um pouco o faturamento, Uhum. e eu senti mais encorajado a tomar as decisões que eu tomei depois. Bacana. É, às vezes a gente não vê que tem oportunidade dentro do próprio consultório. Ah, quero mais paciente. Às vezes não é mais paciente, aumentar um pouco mais a sua consulta, 20% da sua consulta, você tem 20% de aumento no faturamento. E Uhum. uma coisa que você falou que eu gostei aí é que, você não começou com plano, né? Ou começou com plano, depois mudou? Não, Você atendia plano? eu atendi plano muito pouco tempo, bem no início, vi que era muito ruim e não quis. Ah, já sabia desde o início. É, porque eu tive prejuízo, né. Aqui Aham. nós temos planos muito pequenos, Sim. planos de pequenas empresas, e eles pagam de R$ 40 a consulta. Nossa, Aí, além de pagar R$ 40, eu tive um prejuízo, porque eles demoraram muito para pagar. Eu falei: "Não, entendi. eu prefiro não É, não não atender ou atender de graça, do que fazer desse jeito". Eu não con E Então foi 6 meses, eu acho. você pode falar atualmente quanto você cobra na consulta? Hoje o preço está baixo, eu sei que você vai falar para aumentar, é R$ 400. Aham. É, tem que aumentar. Tudo bem, tudo bem. E bom, são 10 vezes o preço que um plano pagaria, né. É Isso. Tem um plano complicado. melhorzinho, que é um plano famoso, verdinho, todo o Aham, Brasil tem, ele aham. paga R$ 80. Mas É, mas tem uns que e para você você tem entrar, que pagar joia, né, nesse caso. você paga R$ 200.000. Caramba. Então Nossa, esse e aí R$200.000. na época eu estava tentado, na época que eu conheci a mentoria, eu estava tentado a entrar, porque eu estava sendo assediado, assim, por colegas, né, muitos colegas Sim, entraram, para que eu fizesse o meu nome e depois saísse. Só que eu ia ter um prejuízo muito grande, eu ia ter que atender muitos pacientes, eu não tenho esse perfil. E aí, uma coisa que foi para mim, assim, inspiradora, é ver o Flávio, que já passou por isso, ele já passou por é, ele esse saiu deste período. plano aí. Isso. E ele falou para mim que não valia a pena, porque, a sua agenda vai lotar, seu telefone não vai parar. E aí ele me É, contou, e isso para mim me deu um clique, assim, falei: "Nossa", porque aqui, né, na minha cidade, as grandes referências da pediatria para mim, todos eles atendem plano. E são pessoas de outra geração, talvez, e que é, conseguem atender 18 pacientes numa tarde, eu não consigo. Eu acredito numa outra medicina, né, eu acabei de atender um recém-nascido, aqui no consultório, eu estou no consultório agora. E foi uma consulta de mais de 1 hora, porque a minha tarde está tranquila, eu estou descansado, eu estou disponível, e a mãe tinha várias dúvidas. Então eu acredito nisso, eu acredito, sim. e aí eu não achava que era possível exercer esse tipo de medicina, mas a mentoria me alertou: "Não, existe". Eu lembro que uma das primeiras sessões, o cliente ideal para você, ele existe. Você só tem que encontrar ele e ele tem que te É, encontrar. é. E não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, mas é aquela coisa, você tem que considerar que é um negócio seu. Eu gosto que você é um dos poucos que eu conheço, assim, que chama o paciente de cliente. Eu gosto disso, porque quando você encara como um cliente, parece mais um negócio. E aí, quando você vê que é um negócio, não é de um dia para o outro que você vai mudar, é difícil, é árduo. Mas Eu também se ainda acho formar que e também se formar não foi fácil, né. não. Então você já está num jogo de dificuldade. Agora eu fiz a conta aqui rapidinho, se for por R$80 esse plano que você tem que pagar a joia de 200.000, você tem que atender 2.500 pacientes a Para R$80 pagar sem já. eles glosarem ninguém, só para pagar essa joia. Pô, 2.500 pacientes, quanto dá isso no mês? Deixa eu ver, 2.500. Se eu atender 25 por mês, eu vou atender 100 meses, que dá 8 anos, 8,3 anos. Você vai ficar Mas 8 anos, 25 pacientes por mês só para pagar a joia. e o que eles falam assim, tem amigos que entraram, né, são clientes que querem um serviço de alta qualidade, que vão te avaliar, né, pelo seu serviço, então eles não vão avaliar, eles não sabem e eles não têm que saber, os clientes não têm que saber quanto que o plano paga para você. É, Você que se submeteu a isso, né. sim, exatamente. E por exemplo, para os meus pacientes que falam: "Ah, o senhor podia tanto atender tal plano, assim, assim, assim", aí eu falo: "Olha, eu entendo, eu também tenho um plano de saúde,
mas eu não utilizo ele para consultas, eu utilizo ele para internação, para exames, porque a consulta personalizada, ela tem um custo. Você sabe quanto que o plano paga para eu atender você? Aí eu falo o valor. Aí a pessoa fica: "Nossa, mas é muito Exatamente. pouco". É, Então, eu falei: "Então, você não tem nada a ver com isso, mas é por isso que o serviço que você recebe lá é diferente do serviço que eu ofereço". é, Mas enfim, a gente tem o que que os meus amigos fazem? As crenças que eles têm. Primeiro que eles não vão conseguir viver de paciente particular, que ninguém quer pagar pela consulta particular, e que eles têm que desenvolver a habilidade de atender rápido, e de atender mal, na minha opinião, né, é, mal atendido. E eu falo: "Nossa, eu prefiro 1000 vezes, eh, investir em marketing para que as pessoas me conheçam, para que eu não tenha que passar por isso". Porque eu pois é. imagino que eu falei isso para o Flávio até na primeira reunião, foi uma tarde que eu atendi 18, se eu atender 5 pacientes aqui no consultório particular, eu vou ganhar R$ 2.000, mas mesmo assim eu vou sair muito cansado, eu não quero atender. Sim, sim. Eu quero ter tempo, disposição para tirar É, dúvida, para, né, claro, então quer chegar foi bem. esse clique. É, é, muito bom. E e como que tá agora? Depois, o Ronaldo de hoje, comparando com aquele, como é que tá? Você agora já tá mais tranquilo, não tem não tem segredo aqui, você pode dizer se tiver Uhum. perrengue. E outra, os seus pacientes não vão assistir aqui provavelmente, então Não, tranquilo. O que pode acontece? largar o pau neles. Não, eu não tô triste com eu tenho muitos pacientes que são ideais, né, então, dentro O que que é o daqueles que eu paciente atendo. ideal? O paciente ideal é o que paga pela consulta, fica satisfeito com o serviço e valoriza o meu trabalho, valoriza a minha conduta, porque você falou assim: "Ah, o médico precisa aprender a ser", eu até não me importo, e tem muitos pacientes que não me chamam de doutor, porque eu Legal. porque eu não me importo com isso. Sim, E então, tem pacientes que valorizam, que vão tomar uma decisão com o filho, ou que vão levar o filho em outro médico, e até me falam assim: "Olha, a gente gosta muito do seu atendimento, mas infelizmente agora a gente não está conseguindo pagar, e a gente vai no médico do plano". E nenhum problema com essa pessoa. Então eu tenho pacientes ideais, mas eu preciso ter mais, para conseguir viver disso aqui. Mas o meu faturamento, de quando eu iniciei na mentoria para hoje, ele dobrou. Então, primeiro, eu estou dedicando mais tempo para esse negócio, eu entendi que não tem como você querer retorno sem investir tempo. Eu estou estudando mais sobre o meu cliente, que eu acho que é fundamental, uma coisa que o médico não se ocupa, ele estuda muitas vezes as doenças, os tratamentos, mas não estuda o comportamento do cliente. Então, de onde que esse cliente vai vir, ou esse paciente vai vir, para encontrar esse médico. Hoje eu atendi aqui, inclusive é uma vitória, e eu atendi uma mãe e perguntei, eu sempre pergunto: "De onde alguém te indicou?", porque a Goiânia é uma pequena metrópole, né, então as pessoas se conhecem e tal. Aí ela: "Não, eu pesquisei o seu nome no Google, vi as avaliações que você tem e quis vir aqui". Então, caraca, que isso legal. pra mim é nossa, eu fiquei muito feliz, porque É, eu estou investindo no Google, eu sim, estou investindo nas na nos no retorno dos pacientes, eu peço para eles me avaliarem, eu sim, busco, né. Então, é um trabalho, eu entendi que tem um trabalho a ser feito, eu estou no caminho, mas eu ainda tenho um longo caminho a percorrer. claro. E agora você e o Flávio me desafiaram a fazer ainda mais, né, que inspirar médicos a fazerem o mesmo. Eu tinha e para mim está sendo, assim, uma coisa até emocionante, assim, eu não imaginei que o meu ano ia terminar desse jeito. Que legal. Eu organizando um evento para médicos e Sim, tá indo bem, assim, como aham, piloto, né, de tudo, eu acho legal, que tá tendo uma aceitação legal. bacana. Vai ser um evento presencial, né? Como é que Isso, é? vai ser Pode falar dele, eu vou publicar antes, de repente chega alguém interessado de Goiânia, hein? Como é que é? vai ser um workshop em que a gente vai produzir conteúdo juntos, lá ao vivo. Eu Do vou jeito falar que da você minha faz. eu vou falar da minha experiência, porque quando eu comecei nessa jornada, eu quis terceirizar isso, vi que não dava certo, continuei um tempo ainda na mentoria da Balace, usando a agência, e não tive nenhum retorno. Depois que eu comecei a produzir o meu conteúdo e destravei algumas coisas, tipo, "Ah, eu não tenho tempo",
"Ah, eu não sei mexer. Ah, eu não quero gastar tempo com isso". Depois que eu destravei isso, eu tive muito mais retorno de pacientes, e aí eu tive mais tempo para as minhas coisas, né. Mais tempo para o meu filho, mais tempo para o paciente mesmo, mais tempo para mim mesmo. Então, a gente fala muito isso na mentoria, né, que a gente quer que os bons tenham voz, né. Então eu estou abordando muito isso com os colegas que eu vou falar do workshop. Enquanto a gente ficar se lamentando de que aquele médico que vende o soro da imunidade ou o da medicina integrativa, ele tem muitos seguidores e ele é famoso, e não fizer a nossa parte, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Autorresponsabilidade, né. É. E aí Enquanto eu ontem mesmo eu estava no hospital e eu reuni um grupo de residentes e falei assim: "Olha, é o seguinte, se a gente que não somos bons médicos, se a gente não divulga o nosso trabalho, nós vamos ser engolidos pelos outros. Aí vocês vão é, continuar aqui dando plantão, vocês vão continuar se exatamente. reclamando". É. Então, o objetivo aí inclusive eles vão no workshop também. Ah, E bacana. o objetivo do workshop é mostrar para você que é simples, não é difícil produzir um conteúdo, desde que você conheça princípios bem básicos, né, que é muito daquele workday que você fez também, eu vou levar algumas coisas do workday, de quem é a persona, colocar a voz da persona no seu perfil. Então é isso, a proposta é essa e quem sabe até formar um grupo de médicos aqui em Goiânia que, queiram ir além, né, fazer, quem sabe, uma mentoria, seria um sonho, né, fazer uma Bacana. mentoria aqui. Bacana, incentivamos isso. E eu vou colocar o seu perfil aqui na descrição para quem quiser mandar um direct pro Dr. Ronaldo lá, acho que vai ser muito bacana, principalmente para quem está em Goiânia lá, porque vai ser um evento presencial, né. Uhum. Manda uma mensagem lá para ele que vai ser bacana isso, trocar uma ideia, saber como as coisas funcionam. E se não for nesse momento, de repente, uma Isso. consultoria. Pode ser. É. E bacana, legal. E me diz uma coisa, você que desafio que você acha que foi maior, assim, nessa jornada? Quanto tempo você é médico? Tem desde 2016, tem 4 8 8 anos. 8. E nesses 8 anos, que desafio que você acha que foi mais pesado, assim, para você fazer o seu consultório? Teve alguma coisa mais difícil que você diz: "Putz, sei lá, encontrar o lugar, ou encontrar o público, ou definir o seu nicho", né, porque dentro da pediatria mesmo, se você não subnicha, fica confuso, Que é muito entender geral. a coisa de negócio. Você tem clareza de alguma coisa que foi desafiadora para você, não? Para mim foi, o mais desafiador foi entender que eu ser bom médico não é suficiente. Então, eu ser bom, capacitado, Segredo. empático, humano, não é suficiente. Aham. Eu tenho que, além disso, ter um bom posicionamento social, né, então as pessoas têm que me conhecer, eu tenho que ter uma reputação cientificamente validada e pelas pessoas também validada, e eu tenho também que ter posicionamento digital. Então, Ser depois visto, que né. eu ser visto, exato. Então os médicos do plano, eles são do plano, né, então o paciente que vai no médico do plano, ele não está indo por causa do médico, ele está indo por causa do plano. Porque você está no livrinho, né. Se você não tiver no Exato, livrinho, o paciente vai para outro. com Inclusive raras se exceções. inclusive se o paciente ele vai no seu bairro, por exemplo, para ser atendido por você, pintou um outro que é mais perto dele, é do plano também, ele muda. Ele não tem fidelidade nenhuma, porque a fidelidade dele é ao plano. Tanto que se você parar de atender o plano dele, ele para de ir em você. E assim, não é culpa do paciente, gente, que é o que o Ronaldo acabou de deixar muito claro no começo. Isso tem a ver com o sistema, a gente aprende desse jeito. Eu mesmo, Marcelo, há pouco tempo atrás, eu ia no médico do plano. Então, hoje eu não vou mais. E eu valorizo, o recurso do meu plano de reembolso, por exemplo, para reembolsar minha consulta. Mas eu uso o plano como um seguro-saúde para que ele seja, internação, desconto em remédio, essas coisas, né. Porque ou exames, né, que são carérrimos, né. Eu fiz uma ressonância há pouco tempo por causa de uma dor no braço que, pô, a Renata me falou que uma ressonância dessa no Samaritano ia custar mais de R$ 5.000.
e Pagar o plano pra de naquele futebol. mês o plano dançou comigo, porque é assim, o jogo é esse, né, eles lucram muito também. Mas, legal, e esse desafio de estar, eh, depois tá, legal, você assumiu, percebeu que precisava estar mais presente e tal, aí, na hora de ficar mais presente, como é que foi? Você sentiu dificuldade, não foi? Você não é tímido, né? Então, é uma grande falácia isso, É. na Não, mas verdade. parece mesmo, porque, quando a gente começou aqui, as pessoas que estão assistindo com certeza vão perceber isso. Você virou outro, você começa ali e tal, mas de É, repente aí você se solta, já fica mais à vontade. sim, isso vem de toda uma história de assim, eu tenho uma facilidade muito grande de falar, mas a minha percepção sobre mim mesmo não é muito boa. Então, eu acho que todo colega médico passa por isso. Então eu entendi que eu tinha que me posicionar e que eu tinha que me posicionar no Instagram, mas eu vivi a síndrome do impostor, que é, eu não tenho tanto conteúdo assim, igual quando você falou assim, eu lembro na nossa reunião que eu falei assim: "Olha, eu não atendo numa clínica luxuosa. O meu consultório é bonito, mas ele é pequeno. E, eu não sou médico há tantos anos assim, então eu não posso aumentar tanto a minha consulta". Então, eu me deparei com essas crenças. E Sim. aí, aos poucos, eu fui, trabalhando isso em mim, e aí a mentoria ela tem muito essa função também, é meio que assim, eu puxo muito o saco dentro da mentoria, mas eu não estou ganhando para falar isso. É meio que uma terapia de grupo, né. Então, quando eu ouço, por exemplo, aquelas outras pessoas, de outras, pessoas de São Paulo, de Belo Horizonte, que têm mais ou menos as mesmas percepções, eu vejo: "Bem, então talvez não tenha tanto fundamento assim, seja É. só realmente essa síndrome". Bom, vamos escrever um e-book, né? Um dos desafios lá em março foi escrever um e-book. Eu escrevi, não publiquei, porque eu achei que não estava científico, que eu ia ser julgado, que eu não sei o quê. E aí, no dia da imersão presencial lá, do Balance Experience, Experience. Aham. eu falei: "Gente, já está pronto, por que que eu não lanço? Vou lançar". E assim, aconteceu, foi um acontecimento, assim, de lançar, porque eu estava lá no frenesi do evento, então eu tive que me deparar com essas coisas, mesmo não sendo uma pessoa que tem dificuldade para falar, eu tinha aquela síndrome de: "Eu não sou tão capaz assim, eu não mereço tanto assim". Aham. E aos poucos a gente vai, eh ancorando em coisas que são concretas, né. Então, por exemplo, hoje o meu e-book, eu ainda distribuo gratuitamente. Recentemente, uma pessoa do direito leu o e-book e falou: "Nossa, você fala até de lei no e-book". Eu não sabia que existia essa lei, assim, eu já aí uma outra barreira foi levar esse material, essa conscientização para as escolas, eu consegui fazer uma palestra na escola do meu filho sobre o tema, então eu fui me ancorando nessas coisas e nas pessoas falando: "Olha, muito legal, muito bom", e aí eu comecei a ter mais coragem. Ainda tem as minhas limitações, por exemplo, esse evento, né, nós vamos fazer um evento com médicos nessa cidade, essa cidade que é uma cidade meio provinciana, né, em que as pessoas se baseiam muito pelo poder aquisitivo, pela aparência, acho que todas as cidades, né, mas Goiânia é É. meio interiorzão. Aham. Mas ouvir de pessoas assim: "Não, eu quero muito ir", ou até eu mandei mensagem para alguns colegas: "Nossa, eu queria muito poder ir, eu não vou poder dessa vez, mas eu sei que você vai fazer outros, e eu faço questão de ir, nem que seja para te prestigiar". Eu falei: "Não, então alguma coisa a acrescentar eu tenho, Sim. vou me ancorar nisso e vou deixar o medo de lado". Você me deu várias coisas para a gente falar aí, que é o seguinte: primeiro eu vou contextualizar, esse evento que ele falou, que é o presencial, é um evento que a Balance faz em São Paulo, que acontece em março, já tem data para março, março e setembro, são 2 vezes por ano, e é um evento para a gente vivenciar a mentoria 2 dias inteirinhos, é ótimo, e aí os mentorados depois, como eu falei no começo, vão beber com a gente e tal, restaurante, aí eu acho que é a parte Melhor mais legal do evento, né. Porque a gente, esquece a gravata que tá lá no palco e tudo mais, não tem ninguém filmando, aí a gente pode falar besteira, é ótimo, né. E, então assim, o evento ele tem a intenção de te tirar do conforto
da coisa de ficar assistindo só à distância, de não ir lá abraçar as pessoas e viver com elas, e ele traz esse frenesi que ele falou mesmo, porque qualquer evento faz isso com a gente. Se vocês forem experimentar o congresso médico que vocês fazem, que vocês encontram pessoas e tal, pô, é um tesão fazer o negócio. Eu sei que eu não deveria falar essas palavras aqui, mas o Flávio aqui tá no México, então eu posso. Mas é interessante o que acontece, porque quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente vive diferente, a gente percebe diferente. Então é importante que vocês tenham em mente que é importante para todo mundo experimentar isso de vez em quando e ter tempo para fazer isso. Porque se você não tiver 2 dias, aí, pô, por exemplo, vai para São Paulo, você é de Goiânia, vai para São Paulo, você pelo menos um dia a mais você tem que ficar, né, viagem e tudo mais, mas se não tiver tempo para, pô, vou deixar o meu consultório, não vou trabalhar 2 dias, a gente já faz no fim de semana, sexta e sábado lá, mas a gente já faz no fim de semana para facilitar um pouco, mas, nossa, mas vou ficar 2 quinta e sexta sem trabalhar para ir? Caramba, você pode ir uma semana antes. Vai curtir um pouco São Paulo, os restaurantes, a cultura que tem lá, teatro, qualquer coisa, porque você tem tempo, porque você não é só trabalhar. Uhum. Trabalhar tem que ser para bancar essas coisas, para você trabalhar gostoso, para que não seja só o operacional, né. Então esse é o primeiro ponto aí que você falou que eu acho que é importante falar. A outra coisa da síndrome do impostor é que, assim, o único cara que não sente a síndrome do impostor é o próprio impostor. Eu mesmo sinto isso todo o tempo, só que eu tenho que lidar com isso. Dane-se a síndrome do impostor, que assim, sempre tem, eu não sei se você, Ronaldo, viu, e quem não viu também daqui não conhecer esse conceito que eu vou falar, vocês podem assistir a um vídeo, se eu vou colocar o link aqui embaixo, a um vídeo que eu gravei a respeito que é do, eh, abaixo, menos, igual e maior. O que é esse conceito? A gente sempre tem que ter pessoas próximas a gente que saibam menos que nós, para a gente poder ajudá-las e aprender com isso que a gente aprende ajudando. A gente tem que ter pessoas iguais a nós, ombro a ombro, para a gente se identificar e tudo mais, e acima de nós um pouco em alguma coisa. Não quer dizer que ela seja em tudo. Porque, por exemplo, Ronaldo é médico. Eu não estudei medicina. Eu não tenho capacidade de entender nada a respeito de medicina. Eu sou um pato para isso. Mas para marketing, eu sou mais do que ele. Por quê? Porque eu estou há 30 anos na parada. Então eu posso ensinar sobre isso para ele e eu posso aprender dele o que me cabe de medicina, porque eu não vou virar um curandeiro, não vou fazer nada na medicina. Eu brinco que por ser marido da Renata, eu posso dar a receita de meropenem, eu posso fazer alguma coisa. Nossa. Antibiótico eu já posso passar, mas, das outras coisas eu não sei atender. Mas então essa síndrome do impostor, ela tudo bem a gente ter. O problema é que ela, às vezes, paralisa a gente. E no seu caso, eu acho que você está num processo muito legal a respeito disso, né, que você está percebendo que é lidar com isso. É, por exemplo, eu tive uma validação social recente, muito, assim, muito assustadora para mim. Eu atendo todas as pessoas do mesmo jeito. E eu sempre sei mais ou menos de onde elas vieram, né, então, ultimamente anda vindo muita gente do Google e do Instagram, assim, muita majoritariamente vem do Instagram. Aí eu atendo uma família e eu percebi, eu sempre pergunto, porque faz parte da anamnese do pediatra, quais são as profissões. E essa família foi vaga quanto o pai falou: "Eu sou servidor público", e a mãe é psicóloga. E aí, servidor público é todo mundo, né, mas enfim, não perguntei, entendi que e ele vinha de gravata e tal, entendi que ele era alguma coisa do judiciário, talvez advogado, não sei. E depois eu fui ver, ele é uma das pessoas mais importantes da Defensoria Pública do Estado, e ele confia demais no meu trabalho. Mas assim, demais, eles fazem qualquer coisa, eles me ligam. Eu vou viajar, eles me ligam. E, eu nunca pensei que uma pessoa desse nível de social, né,
Aham. iria me eleger como o pediatra da família, e eles me elegem, me indicam para as pessoas. Tá barato, Então hein? é, tá mesmo. Então assim, isso foi eu fiquei sabendo essa semana. Que Porque ele legal. saiu no jornal, eu falei: "Nossa, eu sou pediatra da filha dele", não sabia. Mas muito do pensamento de que eu não mereço ou de que eu não valho tudo isso. Ou o lugar que eu estou não vem de uma imagem, enfim. Mas eu acho que todo médico passa por isso, Sim. mas no fundo, no Toda fundo, no profissão, fundo toda é, profissão. É. e no fundo, no fundo, no fundo, quer ser reconhecido, né, a gente quer ser reconhecido Sim, pelo todos trabalho, nós, né, a gente porque a quer gente ser não sabe, reconhecido, né. quer viver em grupo e tal, E eu acho que foi o outro assunto que você falou que eu acho bem interessante a gente citar aqui também, que é o que a gente encontra em grupos, não só na Balance, tá, gente, qualquer mentoria, qualquer grupo de negócios, o que você tem é criar uma rede de apoio, uma rede de segurança, onde você tá com seus iguais ali também, e que naturalmente as pessoas falam das dificuldades, que foi o que você falou, né? E você vê, cara, não sou só eu que sofro com isso. E aí você começa a relaxar mais com isso. E por isso a importância de participar de grupos de mentoria, de negócios, porque quando a gente compartilha essas experiências, o perrengue que você passa e resolve no seu consultório, às vezes não vem da mentoria de mim e do Flávio, que são os dois mentores na Balance, às vezes não vem de nós a solução, às vezes vem do que o outro perguntou, e aí, ah, nossa, eu já passei por isso, aí um colabora com o outro e tal, e caraca, isso dá para resolver de tal forma, e o fulano já resolveu. Então, essa coisa de viver em grupo, né, faz com Uhum. que a gente se sinta mais seguro a respeito de coisas. Por isso que ele falou que sessão de terapia, né, porque a gente É, acaba pegando esses grilos e é e às interessante como vezes funciona. e às vezes a gente acha que para esses grandes, por exemplo, para você que você tem muitos anos de marketing, né, e você ainda estuda muito, ainda O tem tempo todo. muitos Todo desafios, dia. É. então eu falo muito isso, assim, eu tenho falado muito isso nesses dias que eu estou falando com colegas para eles irem no workshop: "Ah, mas eu vou gastar muito tempo. Ah, mas eu acho que eu não tenho paciência". Eu falo: "Gente, mas olha só, você tem uma escolha a ser feita, ou você estuda isso e entende um pouco do jogo, ou então você vai pagar para as pessoas fazerem e vai ficar E vão ruim". fazer ruim, vão fazer Isso, mal a coisa. porque eu tenho o que é muito comum, né, não sei se isso é uma realidade de outras capitais, mas aqui, é você pagar uma agência para fazer todo o seu conteúdo. E Muito, aí, mas eu acho que isso em todo o Brasil, muito médico faz isso, só que fica com uma cara, fica plástico, sabe? Não dá, ninguém se né, conecta com esse conteúdo, né. não é humano, né, não é Gente, eu é convido a visitar os vídeos do Ronaldo para você ver, ele é ator também. Porque, assim, recentemente. muito legal, porque é daquele jeito, para você se conectar com o seu paciente, para você mostrar para o seu paciente que você está acessível, cara, não tem, é conteúdo seu, não dá para fazer tudo quadradinho, bonitinho, na régua como as agências fazem. E olha, eu tenho uma agência de marketing, então eu sei como é, mas eu não uso a agência de marketing nessa pegada. Eu não faço conteúdo para rede social, é outra coisa. A gente faz estratégia, a gente faz outras coisas. Então, eu não acredito nessa geração de conteúdo, enlatado. Nada enlatado é legal. A pessoa pode cuidar da sua agenda, pode repostar seus conteúdos, pode ver tendências, pode fazer várias coisas, mas não criar o seu conteúdo. Eu não estou falando de Exato. pegar o seu texto e colocar na tela não, para deixar bonitinho. Isso também não funciona, porque se vocês forem perceber, o conteúdo que dá mais engajamento é justamente o que você faz ali com o olho inchado, acordou, tá com a ca tá fazendo com a câmera tremida, tá meio embaçado. É isso, é o que se aproxima das pessoas, né. E caramba, médico vive falando de humanizar, né, então, Uhum. pô, vamos colocar isso em prática, né. Agora, É. me conta uma coisa, se você fosse dizer de alguma, você já falou várias aí, mas a gente não tinha colocado isso na frase. Então, se fosse, selecionar alguma sacada que você teve na mentoria, fala: "Putz, isso aqui muda o jogo", que você abriria para alguém para: "Ó,
ou que você vai abrir lá no seu workshop para as pessoas, ou se você quiser reservar, não fale alguma coisa que você vai falar lá. Alguma sacada que você fala: "Putz, isso aqui é imperdível. Se eu estivesse começando agora, é algo que eu tenho que fazer", ou se eu já tenho um consultório, mas estou achando que eu estou ficando para trás, essa sacada muda o jogo. Tem alguma coisa que você se lembra? Nossa, tem tantas coisas, mas vamos lá, sobre o consultório em si, eu tenho que isso eu aprendi na gestão, né, gestão de hospitalar. Uma grande gestora que me ensinou muito sobre gestão hospitalar, ela fala: "Você tem que fazer o caminho do paciente". Eu: "Como assim? O caminho do paciente dentro da unidade. Ele chegou, ele vai entrar por onde?". E ela fazia eu fazer esse caminho todos os dias, até ele ser atendido, Interessante. até ele receber a medicação, até ele fazer o exame. Então, se você não se coloca, ela falava isso, é uma senhora, já tem, sei lá, 50 anos que ela está trabalhando com isso. Ela me recebeu no dia que ela foi me treinar na porta do hospital e falou assim: "Olha só, a porta do seu hospital está muito suja", eu era diretor do hospital. "Então o seu paciente vai chegar aqui, ele não vai ser bem recebido". E aí eu trouxe isso para o consultório. Então, é muito comum aqui na clínica eu chegar e sentar na recepção e ficar lá olhando as pessoas chegarem e verem. E aí é claro que a gente tem que extrapolar isso para o digital, né. Então, por onde que esse paciente me encontrou? Ah, então qual é a porcentagem de pacientes que me encontram pelo Instagram? Qual a porcentagem que me encontram pelo Google? Qual é que vem por indicação? Uma das primeiras coisas que eu fiz na mentoria foi colocar isso em planilhas, e entender de onde que estava vindo, para eu até recompensar ou reforçar essas indicações. Então, as indicações vieram de pacientes, ou vieram de colegas médicos, ou vieram. E eu fiz esse fluxo todo, comecei a fazer parcerias, né, de pessoas. Olha, então, por exemplo, eu sou pediatra, tem muitos obstetras que fazem sala de parto particulares, que é uma fonte de clientes para mim, né, que o bebê nasce e aí vai acompanhar comigo pelo menos 2 anos. Tem muitos obstetras que não têm pediatra na equipe. Então eu fui lá, me apresentei para eles, já me conheciam de outros lugares, falei: "Olha, eu estou no consultório, eu atendo, tenho disponibilidade". Então, entender de onde vem, entender por que que não ficou também. A gente tem medo, hoje eu ouvi uma frase dessa num outro podcast, às vezes a gente tem medo de perguntar, porque a gente tem medo da resposta, e a gente vai ter que se responsabilizar. Então eu não gosto eu não fiquei sendo seu paciente, porque a sua clínica não tem acessibilidade, ou porque, eu tenho que ficar muitas horas esperando para ser atendido, ou porque sua secretária não responde rápido. Então eu entendi que eu tinha que mapear tudo isso, porque é um negócio, É. né. Então a virada de chave de não é porque eu sou bom, não é porque eu sou humano, não é isso, eu sei que eu sou, mas ninguém sabe. É porque é um negócio e eu tenho que me dedicar. Se tem um cara que tem 30 anos de marketing e ainda estuda estratégias, então quem sou eu que não tenho nem 30 anos de idade? Mentira. E Só você me fazer a falou uma conta, se ele já é médico há mais de 15 anos. não, você me falou uma coisa lá no jantar também, vou encher sua bola. Essa frase ficou na minha cabeça. Você perguntou: "Quantos anos você tem?" Aí eu tenho 33 anos, aí você falou assim: "Nossa, eu queria ter as informações que você tem hoje com 33 anos. Se eu tivesse, talvez a minha vida seria bem diferente, né, porque o mundo era outro, porque você tinha outra cabeça e tal". Aí eu pensei: "Ele pode estar falando isso só para me iludir, né, de que", mas depois, porque a gente tinha pouco tempo que a gente se conhecia lá, mas depois eu percebi que é real mesmo essa sua frase. Eh, Realmente o conhecimento, ele avançou muito e a gente tem que ir atrás dele para que a gente chegue cada vez mais longe. Sim, Mas a gente tem que continuar é. correndo. Então eu me sinto hoje privilegiado por caminhar com pessoas assim, por exemplo, o Flávio, que tem, sei lá, 20 anos, né, que ele tem de 20 anos de consultório. medicina. Isso, e ele já viveu muitas coisas, então ele está dando para mim um conhecimento que ele adquiriu em 20 anos, então É. eu me considero mesmo privilegiado, mas eu tive que virar a chave para entender que um cara que tem 20 anos de consultório, está estudando marketing, e outro que tem 30 anos de marketing,
também está estudando, então É. quem sou eu, né? Eu sou empresário há 30 anos, com marketing eu trabalho há 25, mas eu entrei há pouco tempo numa mentoria para aproveitar enquanto o cara não morre, que é o Philip Kotler. Eu estou na mentoria do Philip Kotler, que é há pouco tempo eu entrei, há alguns meses, que é o pai do marketing no mundo. O que você Uhum, ouve de conceitos a respeito de marketing, tem gente que fala dos 4 P's e tal, do produto, promoção, persona, mercado, praça, né, é dele isso. Eu estou na mentoria do cara, porque é antes que ele morra, porque ele está com 90 anos. Imagina, eh, se a gente não tiver disposição para aprender, para ir atrás, para melhorar, é como na sua prática do dia a dia. Medicina muda, de um ano para o outro mudou um monte de coisa. Se você não lê o manual, se você não lê os guias, as coisas que a Anvisa te passar, ferrou, você fica para trás em um ano. Então, mas com isso acontece com todo o resto. Porque as pessoas acham que é se formar na medicina, fazer a residência, escolher a especialização, botar um diploma na parede e continuar tocando a musiquinha dele como se ele fosse o artista que só sobe no palco. Mas tem um monte de coisa do backstage rolando, né? Tem um monte de coisa para é. acontecer. Você pode ser esse, mas você tem que trabalhar para os outros se você quiser ser esse. É, aqui, inclusive aqui é uma pessoa conhecida no Brasil todo. A gente tem um professor da faculdade que é o Selmo Celeno Porto. Ele Aham, é um médico, não sei se você já ouviu falar, mas médicos do tá bom. Brasil todo já ouviram falar. Aham, Ele é uma referência na clínica médica do Brasil. E ele escreveu um livro que se chama Exame Clínico, que é usado por escolas de medicina do Brasil todo. E ele já aposentou, eu fui aluno dele, eu que fui aluno legal. da iniciação científica dele. Ele já deve ter os seus 80 anos, acredito. Ele lançou um podcast e um infoproduto recentemente. Porque ele recebe médicos e discute semiologia, que é o Sim, campo dele. E sim. ele está estouradaço, assim, É, tá vendendo igual a água. Por quê? Porque ele é uma autoridade validada cientificamente, né, socialmente. Só que até ele, eu estou usando ele como argumento, até ele entendeu que se ele não quisesse ficar parado, não adiantava ele ficar dando aula lá, sem gravar as aulas, sem gravar sim, as discussões. E sim. ele é um cara que faz porque ele gosta mesmo. É. Não é porque ele precisa, né, E disso aí para é a viver. coisa mais legal, que é se você está sendo bem pago pelo seu trabalho, você faz coisas que você gosta. Você pode escolher, Uhum. senão vão escolher você, esse é o problema. Vão escolher as coisas que você tem que fazer, né. Isso. Uhum. Legal. E bom, isso tem um motivo? Por que que você quer ser empresário? Por que que você escolheu ser empresário? É por liberdade financeira, é por liberdade de poder fazer o que quer? Você percebe isso ou não? Sim, eu busco a minha liberdade financeira. Eu quero ter, tempo, quem sabe, para trabalhar em casa. Sim. Eu sei que você trabalha em casa. Aham. É. Às E vezes o assim, cachorro late, quando vai fazer podcast eu tenho que fechar eles dentro de casa, que eles ficam quietinhos. porque isso para mim é uma riqueza, né. Não que eu esteja dizendo que você é milionário, eu sei que você não é milionário ainda. Mas eu acho que é uma riqueza muito grande você poder trabalhar num ambiente que você pensou para isso, idealizou, ou com tempo para se dedicar, mesmo que você tenha 1000 projetos, você tem tranquilidade. É Então um eu luxo acho que legal, né. É, é maravilhoso. Você tem um tempo para ficar lá com a sua esposa, sim. para gravar o vídeo dela, meu Deus. É. É. Apesar da Renata ir para o Samaritano de metrô, De né. metrô, é. É um absurdo, mas ok, ela vai porque ela quer. Faz parte da vida simples, que a gente é low profile mesmo, sabe. É aquela coisa, ninguém precisa saber o carro que eu dirijo, né. Isso não muda nada, desde que isso seja importante para mim. Eu, Marcelo e para Renata, é importante, a gente tá nem aí para isso. Então, não quer dizer que eu vá, ser descuidado na escolha das coisas que eu compro para mim ou nas coisas que eu tenho na minha vida. Eu tenho um carro bom, tenho uma casa boa, mas eu não preciso ficar mostrando isso, não preciso ficar tirando foto do prato quando eu vou no restaurante para poder ter uma vida legal para mim. Agora tem pessoas que gostam disso e tá beleza, não tem problema, não, eu não julgo, não acho errado isso.
que eu acho errado é a gente vender o que a gente não é. E essa história de ter te falado que eu queria só para contextualizar aquilo, é que eu queria ter 33 anos com acesso de informação que você estava tendo na hora, é porque o meu filho tem 30 anos. E, pô, é um peso olhar eu tenho 50, olhar pra coisa e falar: "Caramba, eu tenho inveja das pessoas que têm 30 anos hoje e têm uma abundância tão grande de informação, tantas facilidades". Porque as pessoas acham que a concorrência aumentou, tudo nada, tá tudo igual, sempre foi assim. Mas antes, eu não cresci com internet. O Thiago nasceu, a internet estava começando, né. Ele nasceu em 92 e 92? Não, 94, ele nasceu em 94 e em 92 começou a internet. Então ela estava engatinhando, o www no Brasil, que é a internet comercial, estava começando no ano dele, que foi quando eu comecei a trabalhar com internet também. Então, caramba, eh, ele nasceu já com internet. Tem pessoas que não viram uma máquina de escrever, né. E agora, vocês têm acesso, como eu tenho também ainda, eu já posso acessar isso, mas, pô, se eu tivesse com 30 anos o acesso a essas coisas, estava maravilhoso. Vocês têm acesso a qualquer livro que vocês quiserem, por R$ 30, 40, R$ 200 que seja, na Muito Amazon, bom. baixa na hora o livro. É. Ontem eu precisei fazer um número novo para um WhatsApp para o trabalho, para um lançamento que a gente está fazendo, eu entrei num site, gerei o número, podia gerar o número do mundo, qualquer lugar do mundo, qualquer cidade. Eu gerei na hora, paguei lá R$ 120 por ano e uso o número no WhatsApp e ativei na hora, não precisei ir na loja. Isso é sensacional. Mas como está no nosso dia a dia, fica parecendo que é um negócio sem valor, né. E eu acho que é um cuidado que vocês médicos precisam ter, de continuar deixando claro que a informação de qualidade, o atendimento de qualidade é importante e, principalmente, que o trabalho de vocês não é só clinicar, né. É isso aí que você falou de sentar na recepção e ver qual é o olhar da pessoa, qual é a visão que ela está tendo para se preocupar com toda a cadeia do atendimento. Porque se a E sua secretária é, para isso você precisa de tempo. Porque o sim, cara que está exatamente. atendendo 18 clientes É, num período, exatamente, você não ele tem não nem tem como ir tempo no para isso. banheiro, que é isso. E, pô, a Renata tá atendendo hoje, tinha 2 pacientes hoje, eu acompanho a agenda dela. Aí, tem 2 pacientes, ela acabou de mandar uma mensagem no WhatsApp, cheguei no consultório. Ela chega lá 15 minutos antes do primeiro paciente, quando o paciente chega, se ele chegar antecipado, ela toma um cafezinho expresso com ele, pode bater um papo. Ali ela já pega uma pré-anamnese, né, no trabalho, então, pô, isso é legal pra caramba. Mas antes, quando ela estava atendendo com plano, era amor ao próximo. Próximo, próximo, próximo. De 12 a 14 pacientes numa tarde e ganhava menos do que ela ganha hoje com 2 pacientes. Só que ela Eu não ia no atendi banheiro, não bebia água, todo mundo ficava infeliz com o atendimento que, pô, não dá pra ser bem atendido, né. eu atendi hoje à tarde um recém-nascido, fiquei um pouco mais de 1 hora com ele e ganhei os meus R$ 400 que eu tenho que aumentar, mas para ter esses 400 eu teria que atender, sei lá, 5 pacientes da É, do se do for plano que paga é, mais, isso, do e plano que paga 10 mais, dos sim. outros. Exatamente. E então, assim, isso para mim não tem preço, isso para mim já é a grande sacada, e eu não acreditava que eu valia isso. Hoje eu tenho certeza que eu valho até mais. Mais. É. Então, aí eu vou te dar uma sacada que, desse jeito, eu acho que eu nunca falei na mentoria, então quem tá assistindo aqui ainda leva isso de brinde. É que o problema de levar isso de brinde é que, às vezes, quando a pessoa não tá se relacionando com a gente, a pessoa não entende que isso é importante. É igual aquela, sabe, o checklist de consulta que o Flávio faz? Sim, Você faz isso também? faço. Então, é muito legal aquilo, né. Uhum. E as pessoas, quando a gente fala sobre aquilo, as pessoas: "Ah, isso aí não muda nada no jogo". Cara, isso é muito legal. Só que só entende que é legal quando você pagou pra ver isso. Que aí você fala: "Pô, eu tô pagando,
a mentoria atualmente, em novembro de 2024, a mentoria custa 30.000 por ano. Eu estou pagando 30.000 reais na mentoria por ano, como que eu vou, não ouvir o conselho do cara? Só se eu for doido, né? Mesmo que não faça sentido, você precisa seguir o Testar. conselho. É. Porque eu não estou falando de coisas que eu acho, estou falando de coisas que eu vi nesses últimos 30 anos, ou que algum dos outros médicos que estão ali vivenciaram e aí eles dividem com a gente. Então eu vi acontecendo, ouvi a minha esposa, ouvi o outro sócio que eu tenho há 18 anos que é médico, ou o Flávio, que é meu sócio há pouco mais de 2 anos, e que a experiência dele junto, não sou só eu de mentor. Mas aí a coisa que eu quero dizer, que talvez as pessoas não deem atenção, mas você vai pegar. Seguinte, tem um fabricante de um produto lá fora, que eu não sei se eu posso citar o produto, porque talvez por marca registrada, essas coisas, mas no off depois eu posso falar. Se não é importante, a marca não é importante. Que em determinado momento eles queriam aumentar o faturamento deles, mas eles não conseguiam vender. Eles tinham um produto que era sensacional. Então imagina, eu não sou, eu sou Android, né? Eu não sou Uhum. Apple. Então imagina, você tem um aparelho, no meu caso Android, sensacional, que custa R$ 200. É um aparelho barato, mas ele é sensacional, ele é melhor do que qualquer outro telefone já criado. É o que esses caras tinham, não era um aparelho celular, era um produto, um outro produto, e esses caras tinham, só que eles não conseguiam vender, as pessoas não compravam. Apesar do produto ser sensacional, que é o que você é um médico bom, ele estava subprecificado, que é o que você tem percebido isso. E aí, apesar dele ser sensacional e estar subprecificado, ele não vendia. Aí o que que eles entenderam? Quando eles contrataram uma consultoria de marketing, aí a consultoria foi lá olhar: "Opa, espera aí, vocês estão mal posicionados". Ninguém que olha para um chocolate importado Lindt vai achar que ele custa R$ 2. Ele custa 30, são 15 vezes mais. Se você estiver vendendo a 2, as pessoas vão desconfiar. Então a pessoa que tem dinheiro para comprar o Lindt a 30, quando ela olha para o produto a 2, ela não compra, porque tem alguma coisa errada com ele, só por ele estar subprecificado. Aí eles falaram: "Ah, é isso? É. Aumenta para 15 para você ver". Aí eles aumentaram, o negócio explodiu de vender, porque eles estavam mal posicionados no preço. Então a percepção não é só a percepção de qualidade, mas o público que olhava para aquele é o público que está acostumado a comprar a 30. Se olhar um negócio de 2, ele não compra, porque não é para ele. É como o cara que vai, aí isso eu já falei na mentoria, então eu espero que você tenha pego isso. É, Peguei. Então, não vou dormir sem essa. Não podia dormir sem essa. é igual o cara que vai pegar uma viagem daqui para França. Beleza, uma viagem de avião daqui para França. Tem a passagem aérea comum, vai ser no mesmo avião, que custa, sei lá, R$ 3.000, deve ser um pouco mais, né, não sei, R$ 3.000, e tem a executiva, que custa R$ 30.000. É o mesmo avião, vai durar o mesmo tempo, tudo, ele nem é fã da companhia, ele nem sabe qual é a companhia, ele quer ir na melhor. Esse cara que paga R$ 30.000, se ele chegar no balcão e perguntar pra mulher que vai tirar o ticket da passagem dele lá, quando ele pergunta o preço, ele não pergunta o preço, o cara que está acostumado a pagar 30 pau na passagem. Ele vai lá, pede para a moça: "Ó, eu quero primeira classe ou executiva para a França", beleza. A mulher emite lá, dá para ele: "Ó, são R$ 30.000", ele paga. Se ela falar: "São R$ 2.000", se ele souber o preço, se ele não souber, ele paga, beleza. É executiva? É, então tá, eu pago. É R$ 2.000, se ele souber o preço, ele fala: "Não, eu quero ir na executiva. Você está me vendendo a coisa errada. Não é para mim". E não é porque ele é fã da companhia, né, é porque ele quer o melhor para ele. Então, às vezes, na questão do preço, você está num momento em que existe essa percepção. O cara mais caro, ele pode achar que você está muito barato, aí ele não confia em você, entendeu? É claro, tem que estar uma série de coisas, né, o atendimento tem que estar alinhado, a Uhum. gente pode conversar sobre isso depois na mentoria,
em detalhes para ver direitinho. Mas uma coisa que eu acho que é interessante você pensar é essa história de: "Caramba, se você tá achando que é barato, tá barato, pô". Lembra da história de que se parece, é verdade? Uhum. Então, tem que olhar para isso. Bom, estamos chegando ao final, mas eu quero pedir 2 coisas ainda aqui. Uma coisa é uma indicação de livro para as pessoas, e pode ser qualquer coisa. Que livro que é legal? Não precisa ser livro de negócio, de marketing, de mentalidade, nada, qualquer coisa. Pode ser um livro de romance, pode ser Ó, O Alquimista. Não, pode ser qualquer coisa. Que livro que você acha que é imperdível? olha, então, vou falar um livro que não tá no nosso clube de livros, porque por mais que eu não participe das reuniões, eu leio os livros. Tem um livro que mudou minha mentalidade, foi o A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Ah, é ótimo esse livro, é Eu muito li legal. esse livro, foi fantástico. O Poder do Sentido também foi bom, para eu entender muito Esse eu não sobre o conheço. sentido da vida, o sentido Aham, das coisas. legal, esse eu não conheço. E agora eu tô lendo o Dilema do Porco-Espinho, a Coragem de Ser Imperfeito, da Sei, da Beth legal esse. É, ela é boa, ela manda bem. Ela tem vários, né, coragem de várias coisas, né. Ela é Aham. muito boa, tem um TED Talk dela no Netflix. Putz, Aham. é muito boa. Eu não lembro o nome dela. A Brené Brown. outra Brené Brown. E agora a outra coisa que eu queria é, se você fosse mandar uma mensagem, doutor Ronaldo, uma Hum. mensagem que chegasse para os 8 bilhões de pessoas, você não tivesse mais nada. Se toda a sua experiência da sua vida inteira fosse colocada nessa mensagem, você não tivesse mais nada, você viveu lá aos seus 115 anos, não sei quanto você quer viver, você chegou lá no último dia sereno, dever cumprido, tá feliz da vida, vai morrer feliz, é o último dia da sua vida e você vai deixar uma mensagem para as pessoas e todo o resto que você produziu de conhecimento, de informação, vai ser apagado. Que mensagem vai ser essa que você deixaria para as pessoas? Tá, vamos lá. Todo mundo vai ver, hein. A gente tem que ter um equilíbrio na vida, e geralmente a gente não consegue ter, mas é um grande desafio. A gente tem que viver o presente e não somente o futuro ou somente o passado. É viver o presente, equilibrando as expectativas de futuro e aprendendo com o passado. Acho que essa é a grande mensagem que eu queria, por exemplo, que o meu filho recebesse se eu não estivesse mais aqui. Legal, obrigado, ótima inspiração. Gente, esse foi o Dr. Ronaldo Moura, de Goiânia. A gente vai provavelmente gravar um outro episódio junto com o doutor aqui, porque, eu acho que o Flávio está no México num evento, então por isso não participou, mas eu não queria adiar, porque as pessoas estão eu convidei o povo para fazer o podcast e as pessoas estão animadas e eu preciso aproveitar essa vibe. E a gente pode produzir muito conteúdo, pode falar de muita coisa. Então eu não queria desperdiçar a oportunidade. Eu agradeço o seu tempo. Eu sei que eu tô te devendo mais de R$ 400 pela 1 hora que eu consumi aqui, 500 mas followers. é, bom, ninguém mandou você não se valorizar antes, né. Mas, foi ótimo, foi leve, como eu sabia que seria. Obrigado pelo seu tempo e quero te dizer algo que você pode até desconfiar de que não é verdade, por causa da síndrome do impostor, mas sem dúvida, você é inspiração para as pessoas dentro dessa mentoria. E com certeza fora da mentoria você também tem inspirações que não são só o seu filho. E e a gente vê que você é uma pessoa que vale a pena ser amigo, que você é uma pessoa que vale a pena escutar, porque você tem essa pureza na coisa que você fala, sabe. Você tem um quê de paixão no negócio e tudo. Acho que isso é muito importante para a gente ser pessoas de respeito, sabe, para a gente ter algo a passar para o outro. E você tem isso, e isso fica evidente quando a gente conversa com você. Então,
para com essa coisa de se cancelar, de se achar que não é suficiente, porque você é suficiente para as coisas, é só você olhar em volta, sabe. Não é à toa que as pessoas querem ir nesse evento com você, e se, assim, for uma pessoa, não é porque só essa uma pessoa confia, mas porque as outras pessoas, às vezes, não percebem a importância do negócio, ou porque elas estão ocupadas com alguma coisa, não deu, mas não é à toa que elas querem te ouvir, não é à toa que elas querem seu conselho. É isso que é legal. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Manda um beijo para Renata. Mando.